Fala, meus queridos, tudo certo? Estou trazendo aqui para vocês mais uma questão muito bacana dessa nossa série poderosíssima do Enem. Uma questão aqui de formas geométricas, como a gente já tratou um pouco sobre isso. Essa é uma questão que é para você olhar e lembrar quais são as características de sólidos da geometria espacial. Então dá uma olhadinha, é uma questão bem rapidinha. Talvez se você não lembra, você vai poder agora tirar um pouco das suas dúvidas sobre isso e ficar atento, porque esse tipo de coisa espero que vai cair na prova do Enem, tá? Uma questão para a gente revisar então um pouquinho o assunto dos sólidos, nome dos sólidos, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, uma questão um pouquinho antiga, mas uma questão bacana para revisar. Veja só, quando você vai direto na pergunta, lá, a pergunta é muito direta, né? É a forma geométrica. Talvez você olhe para isso, olhe para o desenho, lê o texto lá, mas a pergunta é muito clara, né? Quer saber só a forma geométrica da superfície que está representada, cujas arestas estão representadas na figura 2, né? Então, a figura 1 seria o objeto que a gente está olhando e a figura 2 é a forma geométrica só com as arestas. Caraca, qual seria essa forma geométrica? Talvez, olhando a figura 1, que está ali real, né, a representação da figura 2, talvez você pudesse se confundir e chamar isso de pirâmide. Mas nananina não é pirâmide. Puxa, Denis, como que é isso então? Me acompanha aqui que agora eu vou trazer para você referência, para você lembrar a diferença entre pirâmide e prisma. Dá uma observada aqui comigo, ó. Imagina então, se não é pirâmide esse negócio, se isso não é pirâmide, esse sólido não é esse objeto geométrico, que tipo de sólido ele é, né? Observe comigo aqui, ó. Para definir com vocês pirâmide e prisma e diferenciar, a gente tem que olhar assim a composição desses sólidos entre planos paralelos. Então observe planos paralelos e no primeiro momento observe dois polígonos no plano de cima e de baixo. Se você tiver dois polígonos congruentes, idênticos, né, bonitinho, em comprimento igual, ângulo igual, área igual, tudo igual, tendo dois polígonos idênticos em planos paralelos assim opostos, esse tipo de polígono, esse tipo de prisma, esse tipo de sólido vai ser chamado de prisma. E a gente vai ligar todas as conexões ali, todos os pontos por linhas retas, né, descendo e conectando todas as arestinhas ali, gerando todas as arestas do polígono, atravessando por dentro, todas as retinhas, como se fosse barras de ferro, atravessando cada cantinho assim, o interior do polígono, descendo no outro. Se ele descer retinho, né, cruzando os dois planos com 90 graus, essa estrutura seria um prisma, então nesse caso chamado de base de que jeito? Base trapezoidal. Então veja só, prisma é qualquer sólido que tem duas bases idênticas e opostas, onde atravessa linhas retas conectando essas duas bases, tá? Essa é basicamente uma definição para a gente pensar sobre o que é prisma. E esse prisma vai receber o nome específico da base que você identificou. Então é muito importante você reconhecer quem é a base que você está olhando assim. As bases são figuras exatamente idênticas. Se são exatamente idênticas, tem linhas retas conectando elas? Tem. Então, portanto, esse objeto vai ser um prisma e o nome dele vai ser com referência àquela base que você identificou, que são duas figuras iguais em planos paralelos, bonitinhos, né? Muito importante isso, ser planos paralelos, tá? Outra coisa importante para você olhar aqui, o que vai diferenciar isso de uma pirâmide? A pirâmide tem um único vértice e uma base oposta a esse vértice, paralela a esse ponto, né? Seria chamado de vértice. Dessa forma, a gente vai fazer a mesma composição. Desse vértice, a gente vai traçar ali, ó, como se fossem linhas retas mesmo, como se fossem barrinhas de ferro reta, descendo e conectando todo esse polígono lá embaixo. E, portanto, a gente vai chamar isso de pirâmide. E, mais uma vez, o nome dessa pirâmide é relativo à sua base, nesse caso, pirâmide trapezoidal. E também, se for não tiver oblíquo, não tiver tortinho assim, tanto o prisma, né? Se o prisma não tiver tortinho para cá com as linhas retas, eles serão chamados de prisma reto e pirâmide também reta, tá? Então, a partir de agora, nós temos essa definição diferenciando as duas coisas, prisma e pirâmide, que pode gerar uma confusão. E, nesse caso, era a provocação da prova do Enem. Mais do que isso, sobre identificar o nome da figura, a provocação aqui agora é identificar qual é a base do prisma dessa figura aqui. Olhando com atenção aí, ó, você vai ver que as duas figuras que são idênticas e opostas, elas estão na lateral. Elas não estão assim, uma oposta à outra, como se fosse altura, né? Como se fosse base e altura. Elas estão assim, ó, opostas na lateral. Então, na verdade, essa figura não é uma pirâmide, ela é alguma coisa, né? Que seria prisma. Então, por isso, as alternativas a gente já pode eliminar três ali. Pirâmide, tal, tronco também de pirâmide, pode eliminar. O tetraedro depois a gente vai falar num vídeo ainda mais tarde, tá? O tetraedro é um tipo de pirâmide importante também, que cai bastante.
Então nós temos aqui agora nessas duas características. Já dando a dica, certamente você vai ter identificado ali esses dois triângulos opostos, mas assim meio que deitado, né? E eles serão a base nossa, porque eles vão contornando toda a figura. Você vai perceber que eu tenho conexões retinhas apontando até chegar na outra lá, e portanto essas linhas retinhas vão definir certinho a composição do prisma. Ele está deitado, você pode pensar ele em pé assim, mas deitado ele continua sendo o prisma, e a altura é a distância sempre entre essas duas bases que você identificou. Então prisma triangular, retinho, bonitão, é a alternativa aí aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha lembrado na sua memória a diferença e o nome desses sólidos geométricos muito importantes que a gente estuda e cai muito na prova de Enem e na maioria dos vestibulares, tá? Uma questão bacaninha para você acertar, mas uma questão de definição. Belezeira? Espero que você tenha curtido, deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo que vai ter umas dicas muito quentíssimas ainda falando de sólidos, de formas geométricas, tá? Valeu, até o próximo vídeo, abraço!